Por conta da pandemia, pessoas que moram em países ameaçados pelo coronavírus vão poder usar máscaras. Ainda não é uma obrigação, mas a Organização Mundial da Saúde já existe essa possibilidade. No Brasil, já há inclusive orientação, gente, preste muita atenção, de como você em casa pode fazer uma máscara de pano caseira. Até porque não adianta todo mundo sair comprando máscara em farmácia, em outros locais, porque pode faltar para o pessoal que está atendendo o paciente nos hospitais. Vamos ver. Com estampas variadas, Ana Paula vai dando forma a diferentes modelos. No começo, as máscaras eram para ela mesma. Em pouco tempo, Ana Paula já trabalha por encomenda. Você tem feito quantas por dia? Uma média de 40, 50. Como não há máscaras industriais suficientes no mercado, é essa aqui, artesanal, feita de pano, que deve se tornar uma grande aliada contra a disseminação do coronavírus. Acho que máscaras de pano para os comunitários funciona muito bem como barreira, não é caro de fazer, faça você mesmo, tem na internet, faça a sua máscara de pano nos comunitários e lave com hipoclorito, água sanitária, cândida, lave por 20 minutos, seque, tenha 4 ou 5, de uso pessoal, sua, de mais ninguém, você mesmo lava quando chega em casa, reaproveite, porque agora é lutar com as armas que a gente tem. Para fazer as máscaras, o Ministério da Saúde deu algumas orientações. O tecido em camada dupla deve medir 17 por 21 centímetros. Na parte de cima, que vai ficar em contato com o nariz, deve-se colocar 9 centímetros de arame. Pode ser aqueles de fechar embalagens. Depois, passar a costura com 3 dobras para ficar firme. É importante também reforçar o nó no elástico que vai ser costurado nas laterais. Entre os especialistas, é consenso. O uso da máscara não elimina outros hábitos de higiene. Importante que, além das máscaras, a gente tenha cuidado com as nossas mãos. Sendo assim, ao colocar as máscaras, você procure pegar pelas alças, não pela frente, e evite o contato das suas mãos no rosto. Olha, qualquer pessoa pode fazer a própria máscara em casa, não é? E essa máscara funciona como uma barreira contra o vírus, tanto para você não pegar o vírus, quanto para você não passar para outra pessoa. Mesmo se você não tiver sintomas, você pode passar a doença para outra pessoa. O ministro Henrique Mandetta pediu a colaboração de quem tem máscaras com respiradores em casa para levá-las até os hospitais que estão sem. Vamos ver. Pouco a pouco, elas ganharam as ruas. Escondem o rosto de quem tem receio do contágio. De 2 em 2 horas eu uso máscara. Eu troco. E agora, José, o que diria o poeta? O que dizem as pessoas por aí? Muito importante para todos. Então a gente está usando, né? Antes protegiam médicos e enfermeiros. Eram recomendadas também para quem tivesse sintoma da doença. A nova orientação veio do Ministério da Saúde. As máscaras caseiras, feitas de pano, podem ajudar no controle da pandemia. Acho que máscaras de pano para os comunitários funciona muito bem como barreira, não é caro de fazer, faça você mesmo, tem na internet, faça a sua máscara de pano, porque agora é lutar com as armas que a gente tem. Não adianta a gente ficar agora lamentando que a China não está produzindo. Nós vamos ter que criar as nossas armas. E as nossas armas vão ser aquelas que nós tivermos. A arma agora é esta aqui, a máscara improvisada. Nessa confecção, que fica no bairro do Bom Retiro, no centro de São Paulo, já foram produzidas 10 mil delas. Tudo aqui foi doado. O tecido, o elástico, o plástico da embalagem e até esse papelzinho impresso numa gráfica com o modo de usar. Sabe quanto vai custar cada uma delas? Nada. É de graça. A meta é fazer uma produção de 20 mil semanais e que a gente possa distribuir para várias comunidades. Com lojas fechadas e ruas vazias, poderiam descansar. Mas esses trabalhadores não dão ponto sem nó. Costuram nas oficinas e também em casa. Doam tempo e talento. Usam retalhos da antiga coleção para remendar e dar cor ao cotidiano criado pelo novo vírus. Não está sendo fácil achar nas farmácias. E a pessoa tem pedido em vários lugares, até os meus amigos próximos, até os médicos pedindo
as máscaras. O uso de máscaras em países asiáticos pode ter reduzido as chances de contágio. Como as máscaras cirúrgicas estão em falta, cada um improvisa como pode. E assim deve ser. Nada de estocar em casa máscaras com filtro, equipamento essencial para quem trabalha em hospitais. Quem tem máscara N95, leve para o hospital, os médicos vão precisar. As máscaras de tecido são individuais. Entre as orientações sobre o modo de usar estão sempre lavar com água e sabão neutro e passar ferro na temperatura máxima. Tem que fazer isso todos os dias. O protocolo anunciado pelo governo federal é ainda mais rigoroso. Lave por 20 minutos, seque, tenha 4 ou 5, de uso pessoal, sua, de mais ninguém. Você mesmo lava quando chega em casa, reaproveite. Tem costureira que viu a chance de pagar as contas, já que as clientes sumiram. Rose passou a produzir máscaras de tecido, que já vêm lavadas e passadas. Com elas ainda quentes do ferro, elas são embaladas. No país que se reinventa em meio à crise, solidariedade tem efeito de remédio. Fazendo uma pequena ação, a gente consegue combater junto o coronavírus. Vou conversar com o toxicologista Anthony Wong, que está conosco aqui no telão. Doutor, boa noite, obrigado por falar conosco. Boa noite, como vai? Doutor, essa história de máscara já é muito popular, não é? Na Ásia, a gente frequentemente vê nos países asiáticos esse uso de máscara e agora aqui no Brasil vai ficar ainda mais popular esse seu uso devido a essa pandemia do coronavírus. Mas é fácil de fazer em casa, como a gente mostrou aí na reportagem, não é? Com um pedaço de pano, mas o manuseio da máscara também não é tão simples. A gente tem que se atentar para muitos detalhes ao usá-la, né? Quais, por exemplo? Bom, é importante usar máscara, já é um costume social nos países do Oriente, né? Você vê filmes de Coreia, Japão, mesmo China, Hong Kong, as pessoas usavam máscaras, principalmente quando eles sentiam assim um problema respiratório. Mas também era uma forma de se proteger da poluição e também de outras doenças. Então ficou um costume social. O que levou ao uso, que o ministro Mandetta falou ontem, na realidade saiu de um trabalho no dia 31, por exemplo, anteontem, nos Estados Unidos, CDC, invertendo, já voltando atrás na sua recomendação de só usar máscaras quem estava doente, mas que deveria usar todo mundo deveria usar máscaras. Observou isso porque justamente nos países asiáticos a incidência de doenças era muito menor. Então nós vemos Coreia e Japão, que são muito próximos da China, estavam com uma incidência de doença e também de mortes muito mais baixa do que da Europa. E, obviamente, uma das razões era justamente o uso diário e praticamente universal dessa máscara. A máscara cirúrgica tem que ser um manuseio especial, porque você não pode pegar aqui pela frente, né? Porque aí já está molhado pela saliva e aí, então, é mais fácil o vírus ou alguma coisa entrar na sua respiração. O ideal é sempre pegar pelas pontas e dar a volta na orelha e sempre tentando não pegar na frente. Uma coisa que eu estou vendo nas máscaras aqui, que eu acho que devia ser corrigido, é que as máscaras são muito curtas. Essas máscaras só protegendo aqui não é o adequado. Você vê a máscara cirúrgica, aquele N95, ele cobre muito mais a face. Então eu sugiro que essas pessoas façam uma máscara um pouquinho mais larga, tá certo? E ele tem que chegar daqui do meio do queixo até a asa do nariz. E dessa maneira, essa máscara será muito mais eficaz. E sempre lembrando, né, você tem que trocar a máscara a cada 2 horas e no máximo cada 3 horas. Então, depois de 3 horas, essa máscara passa a ser uma arma contra si mesmo e não mais uma defesa. Esse que é o ponto, não é? Porque se você usa ela durante muito tempo, ela passa a armazenar, inclusive, partículas que podem ser do vírus. Essa máscara que eu estou aqui, olha, que me entregaram, quer ver? Ó. Aqui. Então, essa máscara aqui já não estaria correta. Olha que orientação importante que o doutor está dando. Por quê? Aqui, reparem, olha a quantidade de espaço que ficou entre a minha orelha e a máscara. Então, o ideal seria que o tecido viesse praticamente até aqui, cobrisse boa parte do rosto. Como cobrisse também o outro lado do rosto e aqui embaixo. Porque aí o teu rosto ficaria mais isolado, ficaria mais protegido. Mas, doutor, eu até... fiz uma viagem internacional faz umas 3 semanas e não tinha orientação para que se usasse máscara quem não tem nenhum sintoma. Então, quer dizer, hoje já está comprovado que
com essa máscara eu posso proteger a outra pessoa, mesmo se eu estiver assintomático, como também impede que o vírus venha até mim. Por exemplo, se a pessoa estiver a 1 metro de mim, corre o risco desse vírus conseguir chegar até mim? Ele consegue voar um metro, por exemplo? Olha, Luiz, o motivo de usar essa máscara universalmente é que esse coronavírus ele tem uma característica interessante. Muitas pessoas estão totalmente assintomáticas, sem nenhum indício da doença, e poderão transmitir o vírus. Essa é uma característica desse vírus. Geralmente, as outras doenças infecciosas, a pessoa na fase prodrômica está se sentindo mal, etc. Aí começa a distribuir o vírus. O coronavírus, não. 2 dias, 2 dias depois de infectado, portanto, 2 a 3 dias antes da pessoa ter febre, coriza, etc., ele já é possível transmitir. Inclusive, um dos grandes problemas é que tem uma legião muito grande de pessoas que são totalmente assintomáticas durante todo o curso de 14, 15 dias, não aparente doença e já estão transmitindo o vírus, principalmente entre crianças pequenas. Então, por causa disso que o CDC recomendou que a gente use a máscara, mesmo não sendo sintomas, porque essa pessoa mesmo pode ter coronavírus, não sentir mal, mas ele tem vírus para distribuir para todo mundo. E no seu caso, como você falou, se você não tiver nada, a máscara, eu usando a máscara, se por algum motivo, eu estou falando, a gente sempre sai um pouquinho de saliva e gotículas. E ele não vai muito longe, não é como um espirro, vai 1,5 metro, 2 metros, mas ele vai pelo menos 1 metro ou 80 centímetros. Se você estiver muito perto da pessoa que tem essa doença, é possível de pegar o vírus também. Então é por causa disso que o CDC recomendou que o uso de máscara deve ser usado para tudo. Inclusive, até semana passada, eu recomendava que só as pessoas doentes ou com quadro respiratório usassem máscara. Mas agora, em vista da discussão que o CDC, o exemplo dos países asiáticos, a recomendação é que, se possível, toda vez que sair de casa, usar máscara. Dentro de casa não precisa, mas fora de casa, com certeza, você deve recomendado usar. Perfeito, doutor. Obrigado. Então, gente, faça a sua máscara em casa. Vocês viram que é fácil de fazer, só que a cada 3 horas tem que lavar, não é? Para tirar as bactérias. E eu tenho certeza que vai fazer muito bem a você e também para as outras pessoas que passarem pelo mesmo local. Os Estados Unidos ultrapassaram a marca de 5.000 mortes pelo coronavírus. Só nas últimas 24 horas foram mais de 1.000. E para tentar frear a contaminação pela Covid-19, o governo americano pretende obrigar o uso de máscaras nas ruas de todo o país. Para isso, eu chamo a Heloísa Vilela, direto de Nova York, que traz informações. Boa noite, Heloísa. Oi, Bate, olha, aqui em Nova York, o governador já mandou todo mundo usar máscaras quando sair de casa. Nada de respirar ou conversar com alguém na rua ou no supermercado sem alguma proteção. E não foi à toa, um estudo entregue à Casa Branca alerta que o vírus pode ser transmitido assim. Basta uma pessoa infectada respirar bem perto da outra. Não precisa tossir nem espirrar. Imagina aquela situação, você pagando a conta do supermercado diante do caixa. E os dois correndo risco. Em uma cidade do Texas, inclusive, começou a cobrar multa de R$5.000 hoje para quem for pego andando na rua sem alguma proteção, algo que cubra o nariz e a boca. As autoridades aqui estão preocupadas porque estão vendo que a curva de contaminação dos Estados Unidos está cada vez mais parecida com a da Itália. As autoridades de saúde afirmam que essa semana e a próxima serão difíceis, com um aumento no número de óbitos. Por isso mesmo, a recomendação é ficar em casa, manter distância quando for preciso sair e sempre usar alguma proteção que cubra o nariz e a boca. Com essas medidas de distanciamento social, o governo espera diminuir o número previsto de vítimas por aqui. Bate. Obrigado, Heloísa, pelas informações.